Vitor, senador, boa tarde, bem-vindos por aqui. Senador, primeira pergunta. A Polícia Federal confirmou 55 mil dólares, 33 mil euros apreendidos em endereços ligados ao senador. Mais do que isso, teve também no pedido da Polícia Federal, arrolado na decisão do André Mendonça, uma questão que envolve um apartamento milionário no Horto Florestal aqui em Salvador. Eu lhe pergunto, primeiro, sobre a questão do dinheiro. É seu o dinheiro? De quem era esse dinheiro apreendido? Segundo, sobre o apartamento, tem algum envolvimento seu ou de algum parente seu sobre essa questão do apartamento? Não, repare, o dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão, e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Paula? Senador, boa tarde, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui com exclusividade no dia em que o senhor é o grande assunto do dia. Queria que o senhor falasse para a gente qual é exatamente a sua relação com Daniel Vorcaro. O senhor conhecia o banqueiro, conhece o banqueiro, já esteve com ele. Conta para a gente, por favor, qual a sua relação com ele. Minha relação com o Daniel Vorcaro é praticamente zero. Eu nunca tive maiores entendimentos com o Daniel. O entendimento foi na venda do Crédito Sexta, o Augusto Lima comprou o Crédito Sexta, na verdade a rede de supermercado, junto com o fundo espanhol. Depois ele procurou um banco para poder ter fluxo de caixa e fazer os empréstimos. Aí que entra o Banco Máxima na época e depois o Banco Master. Eu tive com o Daniel apenas 2 vezes. Uma vez quando ele veio se apresentar por estava entrando de sócio do Augusto Lima na questão do Crédito Sexta. E a segunda vez, quando o Augusto Lima me pediu uma indicação para... ele queria melhorar o nível do banco, ele queria uma indicação para a área jurídica do banco. Ele já tinha contratado o Gustavo Loyola no Conselho de Administração para a parte econômica e ele queria alguém na área jurídica. O ministro Lewandowski tinha acabado de se... aposentado do Supremo por conta dos 75 anos, eu digo, olha, eu acho que não tem pessoa melhor. Foi a segunda vez que eu vi quando eu fui apresentar o ministro Lewandowski para eles. Só essas 2 vezes, não tem nenhuma relação com Daniel Vorcaro. Senador, diante dessa operação, sua pré-candidatura ao Senado está mantida? Diga, Paula. Não, desculpa, só complementando essa pergunta que o senhor falou que não tinha relação com o Daniel Vorcaro, mas não foi o senhor que apresentou o ex-ministro Guido Mantega a ele? Não, não fui eu. Em hipótese nenhuma. A única vez que eu apresentei não foi a ele, foi o Augusto Lima, que é o baiano que comprou a rede de supermercado e o cartão Sexta foi junto. Ele é que me pediu que indicasse alguém para a área jurídica. E eu indiquei o ministro Lewandowski. Consultei o ministro através de pessoas minhas e o ministro disse, não, eu não quero ir para o conselho. Se ele quiser, eu posso ser o consultor jurídico do banco. E foi o que ele foi contratado. Eu nunca apresentei Guido Mantega
o pessoal do Banco Master. Não sei por que caminho eles chegaram ao Guido Mantega. Senador, sua pré-candidatura ao Senado segue mantida mesmo diante dessa operação e mais. Tem algum receio do governo Lula lhe isolar para que esse assunto não venha a contaminar a pré-candidatura do presidente? Olha, primeiro, em relação à minha candidatura, está absolutamente mantida. Eu estou muito seguro de tudo que eu fiz, estou muito seguro da minha vida pessoal. Eu não tenho CNPJ, eu só tenho CPF, não tenho empresa, não tenho nada. Eu tenho um apartamento, que é o apartamento que eu moro, e meu sítio lá em Andaraí. Esse é meu patrimônio e está declarado no imposto de renda. Então, minha candidatura se mantém. Aliás, você deve se lembrar que em 2018, quando eu também fui candidato ao Senado, teve uma busca e apreensão na minha casa por conta da Fonte Nova, em 18 de fevereiro. Dessa vez foi em junho. Eu fui candidato, mantive minha candidatura e fui o senador mais bem votado da história da Bahia. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas eu não tenho por que retirar minha candidatura. Minha candidatura está mantida e, repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso, depois inocentado e está aí como presidente da República. Então, minha candidatura está mantida e eu espero ser eleito de novo senador da Bahia. Paula? E o senhor continua na liderança do governo no Senado? Eu continuo na liderança, até que o presidente Lula peça para eu me retirar. Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer, é um direito dele. O cargo é do presidente da República, o cargo de líder do governo, mas eu falei com ele hoje, ele sequer tocou nesse tema. Então, na minha opinião, ele vai manter. Até porque, repare, isso, por enquanto, é uma mera investigação, como foi a investigação de 2018 sobre a Fonte Nova. Até agora eu não sou réu, não sou culpado, não sou nada. É uma investigação em cima do que eu imagino que a Polícia Federal encontrou no celular ou em alguma delação de alguém que eu desconheço quem foi e vieram conferir comigo. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a tudo que eu tenho a dizer. O senhor, senador, teria intermediado algum tipo de conversa de Lula com Daniel Worcaro fora da agenda oficial? Se sim, participou dessa conversa? Não, nunca participei. Aliás, essa conversa houve. Não fui eu que intermediei, não fui eu que intermediei com o Guido Mantega e não participei dessa conversa. Eu nunca tive nenhuma participação em conversa com Daniel Worcaro. Vou repetir. Eu conheci esse senhor 2 vezes. A primeira vez que ele veio se apresentar depois que virou sócio de Augusto Lima no cartão. E a segunda vez quando eu levei o ministro Lewandowski, que Augusto Lima, que é com quem eu tinha relação, me pediu uma indicação e eu fui levar para apresentar o ministro Lewandowski. Fora disso, nunca tive com ele. Das decisões que foram proferidas hoje, uma delas trata da restrição de comunicação com, principalmente, Eduardo Sodré, que é secretário do Meio Ambiente da Bahia, filho da sua esposa, Fátima Mendonça, também a esposa dele, a Boni Bonilha, de não haver nenhum tipo de comunicação entre vocês. O senador foi pego de surpresa com essa medida? Não, porque, na verdade, essa medida foi excetuada. Só para lhe dizer, na decisão do ministro André, se eu não estou errado na minha interpretação dos meus advogados, ele excetuou exatamente Eduardo e Boni por conta da relação de família. Evidentemente que ele diz para não ter relação sobre o caso especificamente, mas eu não tenho, pelo que eu entendi, a menos que meu advogado me diga diferente, não tenho nenhum impedimento de estar conversando com ele por questão dos laços de família, até porque Fátima não tem nada a ver com isso, o celular dela não foi apreendido, só os meus 2 celulares foram apreendidos, então a relação familiar está preservada. Paula? Senador, o senhor chegou a me dizer na resposta anterior que conversou hoje com o presidente Lula e ele não teria mencionado nada a respeito de o senhor deixar a liderança do governo no Senado. Vocês falaram sobre a operação de hoje, sobre o caso Banco Master e o que vocês falaram sobre esse assunto? O que o presidente Lula disse a respeito da operação de hoje para o senhor? O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe
qual é meu jeito de agir. Aliás, a Bahia sabe que a Bahia é terra de muro baixo. Se eu tivesse qualquer tipo de esquema fora do permitido, seguramente todo mundo saberia. Vou repetir, eu não tenho CNPJ, eu só tenho meu CPF. Então, ele só ligou para dizer, ó, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Senador, o senhor apoia a instalação no Congresso de uma CPI do Banco Master? Eu assinei a CPI do Banco Master. Apesar de que não sei o que a CPI do Banco Master poderia acrescentar, porque, na verdade, as investigações já foram longe, do meu ponto de vista, está tudo exposto, mas eu fiz questão de assinar para não parecer que eu tivesse com qualquer preocupação em relação a essa CPI. Se ela for instalada, aí depende do Congresso, do Senado, eu eventualmente até participarei. Paula? Senador, a Polícia Federal fala também na sua atuação tentando ajudar de alguma forma as pautas que podem favorecer o Banco Master, como o Fundo Garantidor de Crédito. Em uma das mensagens que foi identificada pela Polícia Federal, Augusto Lima diria o seguinte ao senhor: você mais do que ninguém sabe de minha história e faz parte disso, explicando ao senhor os termos da operação de venda do Banco Master ao Banco de Brasília. Como é que o senhor vê essa mensagem? O senhor lembra de ter trocado essa mensagem com Augusto Lima? E a respeito também do fundo de crédito, né, do FGC, que a gente sabe que também é uma emenda que foi apresentada pelo próprio senador Ciro Nogueira, que também já foi alvo de operações. Não, reparei, o governo foi contra, eu como líder do governo encaminhei contra essa emenda de ampliação do fundo garantidor. As palavras do Augusto Lima, que eu sinceramente não me lembro, mas que foram relatadas por alguém, a Polícia Federal, que abriu o telefone dele, na minha opinião, o que ele quis dizer é que eu conheço a história dele, conheço. Ele era vendedor de consignado, era uma pessoa que trabalhava e que resolveu adquirir a rede de supermercado estatal Cesta do Povo, que era um trambolho que eu recebi dos governos anteriores, que a gente privatizou e foi junto o cartão. Então, quando ele diz, você conhece a minha história, é invocando uma história de uma pessoa trabalhadora que cresceu pelo seu trabalho. Agora, se depois que ele... Hein? Ok. Como é? Não, pode continuar, senador. Não, é que se depois da compra... Repare, eu já disse isso várias vezes. Nós privatizamos uma rede de supermercado estatal que era um absurdo. Os liberais criaram uma rede de supermercado estatal. Nós resolvemos privatizar essa rede. Fizemos 2 leilões na Bolsa de São Paulo, deu vazia. A partir daí nós fizemos uma chamada pública aqui na Bahia. O Augusto Lima, que era vendedor de consignado para sindicatos, se apresentou acompanhado de um fundo ou de uma empresa espanhola que foi quem adquiriu. Não existia nem Banco Máxima, nem Banco Master, nem Daniel Vocaro. Ele apareceu depois, quando Augusto Lima foi procurar um banco que pudesse dar a ele fluxo de caixa para poder fazer os empréstimos. Então, eu sinceramente estou muito à vontade em relação a essa questão, porque quando a gente vendeu, repito, um absurdo que era uma rede de supermercado estatal. Senador, uma última pergunta, ainda referente ao início da nossa entrevista sobre a questão do valor encontrado pela Polícia Federal. Primeiro, é uma prática comum do Senado entregar aos senadores o valor de diária em espécie? Segundo, se o senador não pensou em depois depositar de alguma forma em alguma conta, por que guardar no cofre? Não, esse dinheiro, primeiro que você não deposita em conta, é dinheiro em dólar. Segundo, porque se eu recebi vindo do Senado da República e outra parte eu próprio comprei quando ia viajar, esse dinheiro está escriturado, porque o Senado paga a diária para a gente. Por exemplo, você vai viajar. Está declarado esse dinheiro, então? Claro que está declarado, porque foi recebido como diária do Senado da República. A maior parte dela é isso. Ok. Paula? Posso fazer uma última pergunta também, já que a gente estava falando aqui a respeito das emendas do Fundo Garantidor, que o senhor disse que não lembra dessa troca de mensagens com Augusto Lima, mas também ali uma pauta de Ciro Nogueira citado. Qual é a sua relação com o senador Ciro Nogueira? A relação institucional. Eu me relaciono com todos os senadores, de Flávio Bolsonaro aos do PT,
porque eu fui 4 anos oposição ao governo Bolsonaro e era senador da República. Meu estilo, toda a Bahia conhece, todo o Brasil conhece, é um estilo de conciliador. Então eu converso com todo mundo, até porque nós não tínhamos maioria, depois que eu virei líder do governo, para aprovar as matérias do interesse do governo do presidente Lula. Então converso com o Ciro Nogueira, converso com o Flávio Bolsonaro, converso com o Rogério Marinho e converso com os senadores da base. Então não tem nenhum problema. Agora, o fato que você citou de que, eventualmente, o Augusto Lima me mandou a emenda, é normal. Qualquer senador é procurado pelos interessados na votação de uma matéria, tentando convencer a pessoa a votar naquela matéria. Vou repetir, o governo foi contra o aumento do FGC, da garantia do FGC, e eu, como líder do governo, encaminhei dessa forma, contra o aumento do FGC. Então não tem nenhum problema com isso. E repare, no Congresso Nacional, no Senado da República, eu converso com todo mundo. Converso com o presidente Davi, converso com o ex-presidente Rodrigo Pacheco e converso com o da oposição e do governo sem nenhum problema. Eu não tenho nenhum tipo de restrição a dialogar com as pessoas do Senado da República. Senador, agradecer a sua presença e a disponibilidade de poder conversar com a gente. Não, eu que agradeço essa possibilidade de esclarecer os fatos. Eu estou, sinceramente, muito tranquilo em relação a isso. O ministro André Mendonça decidiu dessa forma, eu não tenho nenhum reparo a fazer. A decisão dele, a Polícia Federal entendeu que era para fazer isso. Evidentemente que eu reconheço que tem gente com muito mais milhões recebidos que não tiveram essa busca e apreensão. Mas eu não vou reparar. Decisão da Justiça a gente cumpre, ela foi cumprida pela Polícia Federal. Eu recebi a Polícia Federal na minha casa, evidentemente não à vontade, porque 6 horas da manhã é extremamente desconfortável você ter sua porta arrombada e alguém entrar na sua casa, mas eles fizeram a vistoria que queriam e agora eu espero a conclusão. Por enquanto é uma investigação, é um processo que está em curso e eu vou repetir. Minha candidatura está mantida, eu sou candidato a senador e espero ser reeleito a senador pela Bahia ao lado de Rui Costa e do governador Jerônimo Rodrigues. Senador, muito obrigada, Vitor, por terem conversado aqui com a gente. A gente vai seguir acompanhando, é claro, trazendo todas as informações. A gente sabe também, senador, se eu puder perguntar rapidinho agora, veio uma na cabeça aqui. Quando eu perguntei para o senhor se o senhor segue líder do governo no Senado, eu pergunto isso porque também... o senhor disse, olha, enquanto o presidente Lula disser que sim, lá continuarei. Mas a gente já sabe que hoje existem parlamentares, do seu partido inclusive, que acham que pode não ser uma boa ideia, que o melhor seria descolá-lo do presidente Lula. O que o senhor acha de parlamentares do seu próprio partido estarem atuando contra o senhor nesse sentido? Bom, Paula, fogo amigo sempre aparece, mas eu prefiro confiar na minha relação e na confiança que o presidente Lula tem na minha trajetória e eu não tenho nenhuma preocupação com isso. O cargo é dele, de líder do governo. Se ele entender que é melhor eu sairei na maior tranquilidade, mas eu não acho que será essa a posição dele.